Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes e internautas, nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro, nós temos como tema possível para a nossa reflexão o Evangelho de hoje, retirado de Marcos capítulo 5, que nos conta sobre esse exorcismo feito por Jesus, e temos a primeira leitura. Como esse evangelho, que já é conhecido e muitas vezes durante o ano ele se repete, e além do mais nós tivemos a oportunidade de refletir sobre ele hoje pela manhã durante o programa Mensagens de Fé, nós vamos então nos voltar para a primeira leitura, que tem uma mensagem muito importante, uma mensagem que eu acredito que do ponto de vista pastoral pode ajudar muito a você ouvinte, a você internauta, que dentre outras coisas vai nos falar sobre uma palavrinha que nós precisamos aprender a cultivar e a refletir sobre ela. A palavra é resignação. Não sei se você já ouviu essa palavra, não sei se você sabe o que isso significa e não sei se você entende o sentido disso na sua caminhada de fé, na sua vida espiritual. A resignação, por muitas pessoas, ela é confundida com outra palavra, também de cunho negativo, como conformismo. E alguns cristãos, alguns católicos até pregam isso. Olha, está acontecendo um problema com você, você tem que se conformar. No sentido, você tem que aceitar, você tem que se entregar, você não pode lutar contra isso. Está acontecendo um problema com seu filho, você tem que se conformar. Está acontecendo um problema no seu casamento, você tem que se conformar. Então, para muita gente, resignação é sinônimo de poderia dizer assim, conformar-se, ou de acomodação. Você tem que se acomodar a isso. Você tem que aceitar passivamente. Talvez essa expressão seja até melhor. Aceitar passivamente. Então, olha só. Na cabeça de muito cristão, quando acontece um problema na nossa vida, esse problema é uma permissão de Deus, e esse problema só veio para nós porque Deus permitiu, então nós temos que conformar, nós temos que aceitar, nós temos que não revoltar contra isso, deixar acontecer passivamente. É assim que muitas pessoas entendem resignação. Mas para nós, cristãos, e sobretudo para você, que deseja fazer uma caminhada de fé mais consistente, você que deseja ser um católico, um cristão, com uma consciência mais aprofundada, a resignação não tem nada a ver com conformismo. A resignação não tem nada a ver com passividade. Aceitar que as coisas aconteçam. Tem até aquela música, não vou cantar porque não é uma música cristã, aliás, não é nenhuma música cantável, mas muita gente conhece, que diz assim, né, Dona Maria? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A pessoa conformista é aquela pessoa que diz, olha, está acontecendo, não tem nada que eu possa fazer, então deixa acontecer. Os conformistas têm até uma expressão que eles utilizam e dizem assim, o que não tem remédio, remediado está. Ah, meu filho está usando droga, eu não tenho nada para fazer, então deixa ele usar droga. A minha filha está namorando com um bandido, um cara que eu fiquei sabendo que é traficante. Eu já falei para ela para não namorar com esse rapaz, mas não adianta nada, ela não quer. Então, vou deixar. Isso não é resignação. A resignação é você suportar as dores, os sofrimentos, é você deixar que os sofrimentos que você está passando sejam acolhidos no seu coração, sem revolta, sem indignação, mas também sem conformismo, na certeza de que isso faz parte de um plano de Deus, de que isso é uma provação,
e que você precisa suportar essa provação para alcançar a vitória lá na frente. Está entendendo a diferença de resignação e conformismo? A pessoa conformista, ela só aceita e diz, deixa acontecer. A pessoa que tem resignação, ela aceita, mas ela aceita pela fé, acreditando que isso é apenas uma prova e que logo ela vai passar. Aí você diz, mas padre, o que isso tem a ver com a primeira leitura? Tudo a ver com a primeira leitura. Primeira leitura fala sobre diversos sofrimentos que aconteceram com Davi. Nós vamos aqui enumerar esses sofrimentos. E eu quero mostrar para você como Davi teve uma resignação, como Davi ele soube amortecer esses problemas sem revolta, sem indignação, sem querer suicidar, sem querer matar ninguém, sem querer ir procurar centro de macumba para mandar fazer trabalho para os outros. Ele teve resignação como um homem de Deus. Ele entendeu que aquilo era uma prova que ele estava passando, que ele precisava de aguentar as pontas, de segurar firme, porque depois disso Deus daria o livramento para ele. Vou contar para você o que aconteceu com Davi e a quantidade de sofrimentos que Davi teve, sobretudo para você que acha que está sofrendo demais, perceber que tem gente que sofre muito mais do que você e está aguentando a barra. E você às vezes, por sofrer menos, acha que seu sofrimento é o maior do mundo e começa a pensar até em tirar a sua vida. Olha só, Davi, ele tinha vários filhos, mas entre os principais filhos que ele tinha, estavam 3, que eu vou citar para você. Absalão, Tamar e Aminon. Eram 3 filhos. Absalão e Aminon eram homens. Tamar era mulher. Olha a primeira dor de Davi. Aminon, o filho mais velho de Davi, viu que a sua irmãzinha do meio estava crescendo, estava criando corpo, estava bonita. Uma menina recatada, uma menina elegante, uma menina de bons costumes. E olha só, Dona Maria, para tudo para ouvir isso. Aminon apaixonou-se por Tamar. Um irmão apaixonou-se pela própria irmã. Vai vendo. E ele caçando um jeito de falar para ela que estava apaixonado, caçando um jeito de ter algum contato com ela, mas sempre tinha gente por perto, nunca dava certo. Um dia ele teve uma ideia: eu vou fingir que eu tô doente. E como a minha irmã já ajuda a cuidar da casa, eu vou pedir ela para ir lá no meu quarto levar alguma coisa para eu comer. E um belo dia Aminon não levantou para tomar café. Todo mundo perguntou: cadê Aminon? Cadê Aminon? Aminon deitado na cama, doente, se dizendo doente, mandou chamar Tamar, a irmã dele. Tamar chegou lá e ele falou: ô Tamar, eu tô doente, tô sentindo tanta dor e tô sem condição de levantar, queria levantar para tomar café, mas nem dei conta. Sabe o que você podia fazer para mim? Você podia fazer um bolo e trazer para mim. Eu queria tanto comer um bolo e eu queria que você fizesse esse bolo. Pobrezinha foi lá, Dona Maria, fez o bolo e foi no quarto levar para ele. Quando ela entrou no quarto, ele trancou a porta, pegou o bolo, pôs lá em cima e estuprou a própria irmã. Você não está ouvindo errado. Eu estou falando que um dos filhos de Davi, Aminon, estuprou a própria irmã dele, a filha de Davi. E aquela confusão. E depois Aminon fugiu. E ficou aquela confusão. E Tamar, a irmã,
estuprada, foi falar para Absalão: Absalão, você não sabe o que aconteceu, meu irmão. Amnon me levou no quarto dele, pediu para eu fazer um bolo, eu fui fazer o bolo para ele. Quando eu levei o bolo, ele me trancou dentro do quarto, tirou minha roupa e me estuprou. Absalão ficou tão furioso que reuniu seus colegas, como Dona Maria dizia no tempo de antigamente, seus capangas, né, Dona Maria? Antigamente os capangas, reuniu seus capangas e falou: nós vamos atrás desse desgraçado. Ah, mas eu encontro ele. E correu atrás desse Amnon e procurou para um lado, procurou para o outro, até achou Amnon. E sabe o que ele fez? Matou o próprio irmão. Eu estou falando para você do que aconteceu na casa de Davi, o rei Davi, que lá na frente Jesus foi chamado filho de Davi. Olha um monte de problema que aconteceu na casa de Davi. Agora eu te pergunto, na sua casa já aconteceu isso? Na sua casa você tem algum filho que matou o próprio irmão? Você tem algum filho que estuprou sua própria filha? Se você não tem, então eu lamento te dizer que sua família não é a mais problemática do mundo. Eu lamento te dizer que os seus problemas não são os maiores do mundo, que tem gente que já sofreu com família mais do que você e aguentou, como Davi. E você às vezes não sofre a metade do que Davi sofreu e fica achando que o mundo vai acabar. Aí você diz: nossa, padre, mas Davi sofreu demais. Calma, que não acabou não, tem mais. Você acha que foi só isso? Foi não. Depois que Absalão matou o irmão dele, Amnon, Absalão foi morar na casa do avô. Ele não pôde mais voltar para a casa do seu pai. E ele começou a cultivar o desejo de ocupar o lugar do próprio pai, Davi. Ele se consagrou como rei. Olha só, Davi era o rei. Ele juntou um povo e falou: a partir de agora vocês vão me chamar de rei, o rei sou eu. E o povo falou para ele: Absalão, isso não está certo, seu pai que é o rei. Enquanto seu pai for o rei, não tem como você ser. E ele pensou: então, se para eu ser o rei meu pai tem que deixar de existir, já sei o que eu vou fazer. Vou matar meu pai. Pessoal, escuta isso. Depois de ter uma filha estuprada, depois de ver um filho matando o outro filho, depois de ver o seu filho saindo de casa para não morar mais consigo, Davi ainda teve que suportar a dor de saber que o seu filho Absalão queria matá-lo. E ele estava procurando Davi. Reuniu de novo os capangas: nós vamos matar meu pai. E o pobrezinho do Davi teve que sair escondido, Dona Maria. Ficar escondido dentro das grutas, no meio do mato, para o próprio filho dele, Absalão, não matar ele. Aí você diz: nossa, padre, que difícil, né? Tem mais ainda. Você acha que é só? Não, Davi sofreu ainda mais. Aí entra na primeira leitura, que vem nos mostrar um dos sofrimentos de Davi que aconteceram no meio desse turbilhão de problemas. E você vai ver a reação de Davi. O texto fala que Davi estava fugindo de Absalão. Isso está em 2º livro de Samuel, capítulo 15. Se você depois quiser fazer a leitura, recomendo para você. Olha só. Davi estava fugindo de seu filho Absalão. Davi estava escondido. E aí chegou um homem chamado Semei, filho de Gera, que começou a seguir atrás de Davi. Davi ia andando e esse homem atrás, xingando Davi: ô vagabundo, ô sem vergonha, ô sem que fazer, ô seu ladrão, seu bandido. E Davi andando calmamente. Imagina, um pai passando por tudo isso e ainda um muquicento aparecendo para falar, encher a cabeça dele. Ô seu ladrão, você é bandido, seu filho tá certo, você tem que morrer mesmo. Sua família é amaldiçoada e o mais amaldiçoado é você. Ô ladrão, ladrão. Aí os funcionários de Davi falaram: Davi, você é o rei, Davi. Você vai deixar isso acontecer?
A hora que os funcionários estavam conversando com Davi e Dona Maria, olha o que aconteceu. O muquicento do Semei abaixou, pegou pedra e começou a jogar em Davi. E começou a apedrejar Davi no meio da rua. Agora eu pergunto para você, seja sincero, seja sincera. Você que está me ouvindo, está me assistindo, se você estivesse passando por isso tudo, ainda fugindo de um filho seu querendo te matar, e alguém no meio da rua, do nada, começasse a jogar pedra em você, te chamar de tudo quanto é nome, como diz Dona Maria, te chamar de doce de leite, o que você ia fazer? Você ia entrar em depressão? Você ia bater naquele homem? Você ia tentar suicídio? É isso que muita gente está fazendo. Não suporta o sofrimento, não aguenta as pancadas da vida, quer morrer. Eu vou morrer, eu vou tirar minha vida. Ou então se entupir de remédio, dia e noite tomando Rivotril, dia e noite tomando remédio antidepressivo, achando que vai resolver o problema e não resolve. O que você faria, meu irmão? O que você faria, Dona Maria? Quer saber o que Davi fez? Olha lá. O funcionário de Davi falou: não, Davi, isso é muito sério, nós não vamos deixar esse infeliz jogar pedra em você, já não basta tudo o que você está fazendo, nós vamos matar ele. Pera aí que nós vamos matar ele. Puxou a espada, Davi segurou os funcionários e falou: calma, calma, vou ler para você o que Davi respondeu para os funcionários dele. Davi disse assim, ó: se o meu próprio filho, que saiu das minhas entranhas, está querendo tirar minha vida, com muito mais razão esse homem que está aqui. Não impeçam esse homem, deixem esse homem me amaldiçoar, porque se ele está fazendo isso é porque Deus permitiu. Talvez, enquanto esse homem me amaldiçoa, Deus olha do céu para a minha condição, Deus começa a ter compaixão de mim, e Deus me conceda a alegria de alcançar a vitória. Qual o nome disso que Davi experimentou e viveu? Resignação. É o que eu desejo para você. Na hora que vier as pedradas, na hora que vierem as notícias ruins, na hora que vierem as pessoas pisando no seu calo, humilhando você, maltratando você, não vá para cima, não chame a polícia, não brigue, não discuta, não bata a boca, não vá para a internet postar. Entregue a Deus. Isso é resignação, é você aceitar o que está acontecendo, sabendo que você tem um Deus que olha por você e que no tempo certo fará a sua justiça. É claro, meu irmão, é claro, minha irmã, que todo esse processo é um processo doloroso. E se você está passando por isso, eu não desmereço a sua dor, mas eu quero dizer para você: não deixe que a sua dor se transforme em vingança. Não deixe que a sua dor se transforme em ódio. Não deixe que a sua dor se transforme em depressão, em tentativa de suicídio. Faça como Davi. Eu aceito, na certeza de que o Senhor está vendo tudo isso, e que na hora certa, o Senhor vai levantar em meu favor.